Ilustres amigos do canal, tudo bem? O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5%, caindo para 11,75%. Mas qual é a visão do Banco Central sobre os riscos externos, a macroeconomia internacional, os riscos internos do Brasil e principalmente as expectativas de corte de juros para frente? São sobre esses três assuntos que nós falaremos no vídeo de hoje. O detalhamento do comunicado do Copom, para que você não seja levado ao erro pelo mercado financeiro. Vamos lá! Toda vez que o Copom tem uma reunião, ele já divulga o comunicado no mesmo dia. E na semana seguinte, a ata detalhando melhor o comunicado. Então, esse comunicado aqui foi então da reunião de dezembro de 2023, 13 de dezembro, recente para você entender. E eu vou colocar aí na sua tela para você entender. Ele diz: o ambiente externo segue volátil, ou seja, ele ainda não está tranquilo. Verificamos variações, riscos ao longo do período, mas mostra-se menos adverso do que a reunião anterior. Se você ler o comunicado da reunião anterior, você vai verificar que os riscos estavam bem mais altos. Só que ele diz, marcado pelo arrefecimento da taxa de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos. Em outras palavras, a taxa de juros de 10 anos no mercado americano, agora ela já está caindo. A expectativa do mercado de corte de juros nos Estados Unidos já está fazendo as taxas de juros longas lá caírem. E ele diz ainda, sinais incipientes da queda dos núcleos de inflação. Começa a se verificar então os núcleos de inflação caindo, ainda não de volta para a meta. E diz que ainda permanecem em níveis elevados em diversos países. Em outras palavras, a guerra contra a inflação continua. Esse é o comunicado do Copom. Eu diria para você ficar de olho. Talvez a guerra em 2024 seja contra a deflação, porque o perigo já está rondando a Europa e a China. E talvez em breve chegue nos Estados Unidos e talvez até no Brasil. Diz ainda que os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência da taxa de inflação para sua meta. Esse é o grande combate atualmente, a inflação ser reduzida em torno da sua meta. Cada país tem a sua meta. E isso tem exigido, então, cautela por parte dos países emergentes. Como assim, Vini? É bom ficar de olho para o Brasil não importar inflação. Esse é um ponto importante do Copom. E aí ele começa. Em relação ao cenário doméstico, o nosso cenário interno, os conjuntos de indicadores da atividade econômica segue consistente com uma desaceleração da economia. A projeção de PIB para esse ano vai ser maior do que para 2024. Em outras palavras, PIB de 23 em torno de 3%. PIB de 24, a projeção é de 1,5%. É uma desaceleração econômica que começa a preocupar o Copom. E diz que a inflação cheia ao consumidor manteve a trajetória de desinflação. A inflação no Brasil está caindo e esse controle tem muito relação com a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. E ele traz as expectativas aí de inflação de acordo com o Boletim Focus, que elas vão ficar abaixo de 4%, tanto para 24 quanto para 25. Isso é importante. Só que, novamente, o Copom ressalta dois cenários para a inflação. Cenários em direções opostas. Uma com o risco da inflação voltar a subir e outro dela continuar caindo. Vamos entender cada um deles. Primeiro, persistência do cenário de inflação global. Inflação para cima. É uma preocupação aí que o Copom continua. Uma maior resiliência na inflação de serviços. Esse é o grande problema. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, que tem aproximadamente 70% do PIB baseado em serviços. E essa inflação, ela não está caindo da forma como se esperava. Então, fica atento aí sobre esses dois conceitos, inflação global e inflação interna. Agora, riscos de baixa da inflação. Diz aqui o comunicado, desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada. Volto a falar,
Europa muito provavelmente já está em recessão. A China já está em deflação, ou seja, o consumo lá retraiu de tal forma que agora nós já temos deflação. É bom olhar o que acontece mais distante, porque pode seguir aqui. Os impactos do aperto monetário, a alta de juros sobre a inflação global se mostrarem mais forte do que esperado. O que ele quer dizer com isso? Taxas de juros mais altas podem trazer, na realidade, muitos mais problemas, porque se por um lado ela combate a inflação, por outro lado, acontece então uma redução da atividade econômica. E aí, nós podemos ter então empresas com dificuldade de pegar empréstimo, as dívidas aumentando, o desemprego subindo e o PIB despencando, é o que ele está falando aqui em relação a isso. Então tá aí para você o cenário interno e o cenário externo explicado em detalhes. Vini, mas tem um terceiro ponto. Para onde é que vai a taxa de juros? O Copom já está dando um direcionamento. Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações, o Copom decidiu baixar em 0,5%, caindo então para 11,75%. E ele entende que essa inflação está convergente com o horizonte relevante da meta de inflação. Qual é o horizonte relevante? 2024 e 2025. Veja que agora ele já traz esse horizonte de 25, porque o Copom trabalha geralmente com 6 semestres. Então, 2025 já entrando cada vez mais no cenário. E ele diz ainda, a conjuntura atual, caracterizada por um processo desinflacionário, tende a ser mais lento, mais demorado. Expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial. E o comitê, então, decidiu unanimemente, então, por essa redução de 0,5%. E ele diz ainda, votaram, então, por 0,5% todos os diretores. E, por fim, ele diz, então, que a expectativa para as duas próximas reuniões é de uma queda de 0,5%. O mercado estava esperando uma queda de 0,5% e uma queda de 0,25%. Vamos ver se o mercado vai alterar essa projeção. Próxima reunião do Comitê de Política Monetária vai ser no final de janeiro. Se isso se confirmar, queda de 0,5%, taxa Selic vai para 11,25%. Depois, a reunião seguinte é em março, porque não vai ter reunião em fevereiro. Se cair mais 0,5%, teremos uma taxa Selic de 10,75%. E nós estaremos aqui para trazer em detalhes todas essas informações para você e também o comunicado do Copom a cada uma das reuniões. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que acompanhem esse cenário macroeconômico interno e externo aqui no canal e avalie entrar para o clube de membros, porque lá eu trago informações detalhadas. A designação e todas as informações do clube de membros estão no link desse vídeo. Basta clicar que você vai ter informação de qualidade. Um abraço e até o próximo vídeo.